Bom dia, irmãos. Tudo bem? Graça e paz. Nós estamos aqui mais um domingo na nossa EBD para trazer a nossa aula. Nós estamos estudando sobre oração, um tema que eu tenho aprendido muito, principalmente nesse tempo, que nós temos vivido. E espero que você também venha aprender, esteja já aprendendo, Hoje, então, é a nossa quarta lição, Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a oração de Moisés, orar é se comprometer. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, nessa questão dessa profundidade. Quando eu estava preparando essa lição, eu comecei a pensar que nós oramos tanto, buscamos tanto por nós mesmos, também por outras pessoas, mas a gente esquece muitas vezes que realmente oração é um compromisso. Então, a nossa referência de hoje é a vida de Moisés. Nós vamos aprender como objetivo dessa lição, compreender que orar é nos comprometer, compreender que as nossas orações precisam ser a expressão do nosso compromisso com Deus e compreender que nossas orações precisam espelhar os propósitos de Deus, desenvolver um ministério de intercessão em favor dos outros. E é interessante a gente parar para pensar nisso tudo, Que a oração aqui, nós vamos ter como base nessa lição muito mais o nosso comprometimento com o outro na questão da oração do que, com nós mesmos. Estou tentando me ajeitar aqui, irmãos. Bom, enfim, nós vamos trazer, um estudo, como eu sempre falo, não profundo pela delimitação do tempo que nós temos, mas eu creio que você vai aprender muitas coisas. Em nome de Jesus. Então, nós temos como texto base, Êxodo 33, 11, o versículo A. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Então, é interessante nós pararmos para pensar aqui, quem foi Moisés, A gente conhece muito a história de Moisés, que foi aquele homem que resgatou o povo estava no Egito, o povo estava escravo. Moisés foi usado por Deus para trazer libertação. É interessante nós pensarmos que Moisés, a início, não queria aceitar esse propósito de Deus sobre a vida dele, o propósito que Deus tinha sobre a vida de Moisés. A gente sabe que Moisés deu muitas desculpas, a gente sabe que Moisés não queria, mas a gente sabe que Moisés, desde bebezinho, quando foi escolhido, desde o seu nascimento, foi escolhido por um propósito. E esse era o propósito de Moisés, levar a vida de Deus àquele povo de uma maneira íntima e também libertar o povo. E, amados, eu fiquei parando para pensar, e eu quero que você pense comigo em relação a isso. Nós somos criados para viver o propósito de Deus em favor do outro. E essa lição vai trazer muito isso para nós. Nós muitas vezes vivemos centrados em nós mesmos, orando simplesmente só por nós mesmos e vivendo só por nós mesmos. E se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai perceber aqui que o maior propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, é que vivamos em favor dos outros. E isso precisa começar no nosso quarto de oração. Se isso não começar no nosso quarto de oração, a gente se frustra com pessoas e a gente não quer cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Então, aqui nós vamos ver a oração na vida de Moisés, que precisa haver em nós, assim como Moisés aprendeu, um comprometimento. Então, um encontro entre Deus e Moisés durou longos 40 dias e 40 noites. Após esse período de intensa oração, Moisés enfrentou um triste episódio que o levou a interceder com veemência diante, de Deus pelo povo. Então a gente vai ver aqui que o Moisés ele não teve simplesmente só a função de libertar o povo. A função de Moisés foi muito mais profunda, como é a missão de Deus para as nossas vidas, o propósito de Deus para as nossas vidas, de não levar só Jesus para as pessoas, mas para que a gente seja intercessores, como a gente vai ver daqui a pouco, assim como Jesus é por nós. Então isso aqui levou Moisés a se comprometer por aquele povo que nós
sabemos que era uma viagem um pouco mais aí de 10 dias, né? Entre 10 e 15 dias, vários teólogos discutem aí. Enfim, mas era uma viagem curta, que levou 40 anos. E muitas vezes acontece isso com as nossas vidas, né? Pela falta de comprometimento. Nós temos aí nossa história, nós temos aí nosso propósito nessa vida e vivemos tanto tempo. E Moisés precisava levar isso para o povo. Então, a gente vai ver aqui alguns pontos importantes. O povo que havia permanecido no deserto não conseguia suportar a ausência do seu líder por tanto tempo. Porque a gente sabe, lá em Êxodo 32 fala, né, que Moisés subiu, ficou um tempo lá na presença de Deus. E para que Moisés fez? Porque ele receberia os mandamentos, né? Receberia a direção de Deus. E o Moisés já estava lá uma semana, 2, 3 semanas, e o povo, então, né, ficou revoltado e pediu para Arão o quê? Vamos fazer um Deus. Então, vamos fazer um bezerro de ouro. O povo queria um Deus visível. Porque se você estudar a cultura do Egito, a cultura onde o povo do Egito foi criado, para eles, um Deus poderoso era feito de algo. Era feito, né, com uma estrutura visual. Então eles sabiam que isso era errado, porque a Bíblia condenava, né? Os profetas, os sacerdotes, os líderes ensinavam isso, mas eles eram condicionados. Então o povo ainda se sentia inseguro pelo fato de que andar com um Deus a quem eles não podiam ver nem tocar e muito menos manipular. O povo estava trocando o eu sou por um ídolo. Então, eles queriam algo visual. Como Moisés estava no monte, esperando, né, e recebendo os direcionamentos de Deus, o povo falou, não, aconteceu alguma coisa com Moisés, né? Moisés morreu, estamos sem líder, agora estamos sem um Deus, vamos fazer alguma coisa. Começaram a querer agir com as próprias mãos. Amados, muitas vezes a gente faz isso também. Então, vocês percebem que a minha aula é muito aplicativa. Para os dias de hoje, muitas vezes nós condicionamos Deus, muitas vezes nós condicionamos, né, as circunstâncias que vivemos a algo visual. Seja o seu trabalho, muitas vezes é sua fonte de segurança, seja a sua família, seja os seus bens. Eu não sei o que é a sua fonte de segurança, mas será que é Deus mesmo? Esse tempo de pandemia que a gente está vivendo, eu tenho observado muitos cristãos vivendo muitas vezes a dependência muito mais nas coisas, nas circunstâncias, não que elas não são fundamentais, não que elas não são necessárias, são, eu sei que são, mas elas não podem ser maior do que o nosso Deus. Então a gente vê muitas pessoas frustradas, muitas pessoas tristes, revoltadas, ansiosas, deprimidas, tristes, porque parece que como as suas vidas saiu do prumo, suas vidas saiu dos seus próprios propósitos, né? É o que estava acontecendo com aquele povo no Egito. Perdemos um líder, perdemos o nosso pilar, né, o nosso direcionamento. Então eles começaram a criar os próprios deuses. E fazemos assim muitas vezes. Essa pandemia tem mostrado muitas vezes que tipo de cristão nós somos, aonde nós estamos fundamentados, aonde nós estamos firmados. Será que é realmente em Deus? Então muitas vezes nós agimos igual esse povo no deserto. Então, uma conexão, né, com a nossa vida nós somos constantemente, vamos pensar aí, tentados a trocar um Deus verdadeiro e a sua vontade por ídolos, mas identificados com os nossos planos e desejos. É isso que eu acabei de falar. Será porque o ano de 2020, quando começou a virada do ano lá, você fez um monte de planos, você fez um monte, né, teve um monte de sonhos e de repente não aconteceu? Será que você não está fazendo como o povo hebreu, né? Está trocando o eu sou por um ídolo? Você acha que de repente os planos que você tinha não foram, né? Não aconteceram, então para você está sendo frustrado, mas será que tudo isso que está acontecendo não são planos de Deus? Eu creio e tenho convicção que tudo que nós estamos passando, né, é plano de Deus. Por isso que a oração, Moisés aqui, quando ele se retira para receber o direcionamento de Deus,
para aquele povo, ele começa a entender, né, que Deus é a centralidade de tudo e aquele povo não. Então nós precisamos ter essa convicção que tudo que acontece na nossa vida, como a Bíblia diz, um fio do nosso cabelo não cai sem ser a vontade de Deus, uma folha não cai de uma árvore sem ser a vontade de Deus. Possa ser que não seja a vontade soberana, porque nós sabemos que a vontade soberana de Deus é a salvação, é o céu, não é a nossa vida nessa terra. Nós estamos aqui simplesmente de passagem. Então, um alerta para nós. Conhecer o Filho de Deus como nosso Senhor e Salvador traz profundas implicações para a maneira como nós vivemos. Deus espera que o seu povo viva à altura da revelação que recebeu. Amados, o quarto de oração, o nosso tempo de oração com Deus é tão importante, porque revela os planos de Deus para nós e não revela os nossos planos para Deus, né? Nós vivemos por um propósito de Deus e precisamos entender assim, aquele povo estava perdido, quando eles chegam lá, né? E eles falam lá por mão para Arão, né? Que a gente vê lá em Êxodo 32, versículo 1. Quando eles falam para Arão, vamos construir, Arão também estava perdido. Arão também estava fora dos propósitos de Deus. Porque ele falou, e agora? Quem conduziu tudo até agora foi Moisés. Então, o relacionamento com Deus é individual. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. As pessoas podem nos ajudar, pastores, líderes, eles são excelentes, são homens e mulheres ungidos por Deus que nos ajudam, nos direcionam, mas precisamos pôr na nossa mente, no nosso coração. Se não recebemos a revelação de Deus no nosso quarto, nós ficamos perdidos. Então, a resposta, né, de Deus a esse episódio, o povo lá, né, a primeira coisa que Deus faz é medir o grau de comprometimento de Moisés. Olha o que fala Êxodo 32, 7. Eu achei bem interessante. Então, o Senhor avisou Moisés, vai e desce depressa, porque o teu povo, que ajudastes a subir a terra do Egito, perverteu-se. Eu achei tão interessante isso, porque Deus fala para Moisés, o teu povo. Isso é uma palavra para os líderes, pastores, né? Líderes espirituais de algum ministério. Quando vocês estão sobre a liderança, a responsabilidade espiritual é sua. Então aqui Deus estava falando, olha, desce depressa, porque o teu povo... Gente, a gente sabe que o povo era de Deus, o povo é de Deus, mas é como Deus deu uma ordem para Moisés, Deus deu uma responsabilidade para Moisés, né, espiritual, de conduzir aquele povo. Então Deus fala, o teu povo. Então pastores, líderes, tomem cuidado em guiar as ovelhas que Deus colocou sobre a responsabilidade, né? Nós sabemos que cada líder, cada pastor vai prestar contas com Deus. Então Deus está chamando Moisés para dentro do problema. Moisés ia precisar se comprometer. Deus também tomou a decisão de compartilhar com Moisés a sua intenção de destruir aquele povo obstinado com as chamas da sua ira. Então iria haver uma consequência. Então há boas razões para acreditarmos que assim Deus está claramente desafiando Moisés a orar, e foi exatamente o que aconteceu. Moisés orou. Moisés teve que se submeter à vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus, a estar orando, intercedendo por aquele povo. Então, a gente vai ver algumas coisas importantes aqui a respeito da oração de Moisés. As nossas orações é um ensino para nós, né? Precisam ser a expressão do nosso compromisso com Deus. Se você e eu não nos comprometermos em orar pelos outros, pelo propósito de Deus, muito mais do que por nós mesmos, amados, a leitura de Êxodo 32, 32 fala o seguinte... É uma lição para nós. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhes perdoes o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escrevestes. É muito forte. Nesse texto aqui, Moisés desafia o próprio Deus. Senhor, se o Senhor não, perdoar o pecado, então eu prefiro que o Senhor tire o meu nome do livro da vida. Se o Senhor não mudar aquele povo, eu prefiro então perder a minha salvação.
Então, traduzindo aqui, né, na linguagem de hoje, ou perdoa esse povo ou apaga-me. Moisés pede não apenas para ser excluído, mas esquecido. E o que Deus responde lá no versículo 33? Então respondeu o Senhor a Moisés: sim, de fato riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então a resposta de Deus: riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. E isso traz para nós, na realidade, que o que nos separa de Deus é o pecado. Então Moisés não estava em pecado, Moisés estava na presença do Senhor, aprendendo e recebendo o direcionamento de Deus. Mas aquele povo estava em pecado. Então, comparar as palavras de Moisés com as palavras de Jesus. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Precisa ser a nossa oração. É Deus que perdoa e é as pessoas que nós estamos intercedendo que precisam se arrepender dos seus pecados. Mas você, como intercessor, você pode fazer-se assim pela vida do outro, orando, pedindo Deus misericórdia para que Ele salve, né? Para que ela seja salva, seja liberta. Essa é a nossa função. Independente da vida, independente do que a boca do outro está pronunciando, a nossa função é continuar orando, intercedendo. Esse é o nosso papel. O papel de Deus é a ação, o papel de Deus é o mover. O nosso é intercessão, e isso que acontece aqui. Então, uma conexão para nós pensarmos com a nossa vida. Você alguma vez já intercedeu em favor daqueles que estão afastados do Senhor? Mas você intercedeu e permaneceu até a volta? Ou você orou 1, 2, 1 ano, 3 anos e depois parou e cansou achando que não tinha mais jeito? Então interceder pelos outros é lutar por uma causa que não é sua. Será que estamos dispostos a lutar pelo outro em oração? Nós só oramos de verdade por aquilo com o qual nos comprometemos. Porque muitas vezes você ora tanto por algo por você, você quer algo, você anseia por algo, seja uma melhora financeira, seja um carro, uma casa, seja algo que você quer. Eu não sei o que você quer hoje. Deus sabe. Muitas vezes a gente pede tanto para Deus, a gente ora tanto para Deus em favor de nós mesmos, das nossas próprias conquistas, mas a gente não ora 10% em favor dos outros. E isso é preocupante, principalmente nos dias de hoje. O ser humano estar distante do ser humano. E nós precisamos entender que o nosso maior propósito precisa ser de intercessão em favor dos outros e não só de nós mesmos. Então, será que estamos dispostos a pagar preço de oração em favor do próximo? Então, a segunda lição aqui. Nossas orações precisam espelhar os propósitos de Deus. Moisés intercede pelo povo e inicia pela história da salvação. O que Moisés estava querendo dizer é que havia muita coisa em jogo e que simplesmente matar o povo no deserto seria jogar fora tudo o que havia sido feito até aquele dia. Que coração misericordioso. Eu fico imaginando a cena. Moisés sai da presença de Deus. As pessoas não conseguem nem olhar para o rosto de Moisés, de tanto que a presença de Deus estava em Moisés. E quando Moisés olha aquela cena, o povo adorando outro Deus. Eu fico imaginando o coração de Moisés como foi que ficou. Triste, com raiva, né, irado, que ele chega a quebrar as placas, né, as orientações que Deus tinha dado. Moisés, então, ele baseou a sua oração inteiramente nos propósitos de Deus e não na tentativa de justificar o povo dos seus pecados. Ele começa a entender que a sua raiva, a sua ira, mesmo o povo pecando, ele precisava interceder pela vida daquele povo. Moisés implorou, né, com base naquilo que Deus já havia feito e prometeu fazer. A oração de Moisés aplacou a ira de Deus. Aqui também podemos ver a figura de Jesus, né, como intercessor lá em Romanos. Vamos ler porque é um texto que a gente conhece muito bem, né? Romanos 8, mas muitas vezes a gente esquece. Versículo 32 a 35, que fala o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá fazer, né, alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem o justifica.
Quem nos separará, né, do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Né? Eu fico imaginando se Moisés tivesse lido esses textos, né, esses versículos que a gente está lendo agora naquele tempo. Então lá no versículo 38 continua: portanto estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar e nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, quando nós temos essa convicção no nosso coração, a nossa intercessão, nosso comprometimento em favor do outro se torna uma grande realidade. Mesmo ali, nós vendo Moisés, vendo aquele povo, por tudo que eles estavam fazendo, Moisés começa a se comprometer em favor daquele povo. Então nós precisamos parar para pensar. Há uma coisa que nós precisamos saber. Se nós pertencemos a Jesus, Ele intercede por nós. Jesus nos convida a nos unir a Ele no compromisso com o povo de Deus. Orar é nos comprometer. Orar é assumir riscos. Gosto muito aqui, né? O autor da lição está dizendo, da oração de Dallas Willard, que diz: oração é uma conversa com Deus a respeito das coisas que fazemos juntos. É verdade. Nós não estamos vivendo nessa vida para que Deus viva ao nosso favor. Nós estamos vivendo nessa vida para viver os propósitos e nos comprometermos à vontade de Deus. E aquilo que nós já falamos e aqui que nós estamos aprendendo, né? Moisés, ele foi escolhido para muito mais do que libertar aquele povo, a se comprometer em oração por um povo que murmurava, que um povo que só reclamava, que um povo que queria viver só pelos próprios interesses. Então nós precisamos aprender nessa manhã que a oração, ela precisa ser, né, esse comprometimento verdadeiro nas nossas vidas em favor dos outros, porque nós somos criados por esse propósito, assim como Moisés foi escolhido por Deus para um propósito específico, e na sua jornada ele aprende que a oração de comprometimento em favor do outro é o que agrada o coração de Deus. Jesus assim o fez. Jesus sempre orava intercedendo em favor dos outros, e até na cruz, né? Uma das últimas palavras de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus, o nosso maior exemplo, né, foi aquele que viveu em favor do outro. Amados, que nessa manhã, nessa lição que nós estamos aprendendo, possamos viver intensamente esse comprometimento em favor dos outros. Porque quando assim fazemos, a palavra lá em Mateus 6,33 fala: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, quando nós entendemos isso, quando buscamos viver inteiramente os propósitos de Deus, e isso é em favor do próximo, Deus, ele cuida de nós e acrescenta as nossas necessidades. Então, que Deus esteja te abençoando nesse dia e que essa palavra seja edificada e você coloque em prática. E eu quero orar por você. Pai, nós aprendemos que realmente o nosso comprometimento de oração precisa sim ser em nós, os nossos familiares, mas muito mais as pessoas que o Senhor nos coloca, Pai, para sermos bênção. Por isso, no nome de Jesus, cada um de nós que está ouvindo essa lição nessa manhã, eu creio que o Senhor tem um propósito específico para cada vida. Por isso, no nome de Jesus, eu te peço, unge cada vida. Espírito Santo, dá discernimento, dá sabedoria, dá entendimento, para que possamos aplicar como prática. Que o nosso comprometimento maior seja em orar, Deus, em favor do outro do que de nós mesmos. Porque, Deus, quando isso acontece, a tua palavra se cumpre e os teus propósitos se cumprem em nossas vidas. Que a alegria do nosso coração seja a alegria de servir os teus planos, o teu propósito, e não o contrário. Assim como Moisés, que deu a sua vida em favor de um povo, que possamos aprender a dar a nossa vida, Deus, em oração, em ação, muitas vezes também, se necessário for, em favor das pessoas que estão ao nosso redor. Para assim o Senhor ser honrado e o Senhor ser glorificado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.